A gente está on desde domingo, desde o final de semana passado, quando o bilionário, dono da rede X, ex-Twitter, Elon Musk, resolveu afrontar a justiça brasileira dizendo que não vai cumprir determinações para supressão de contas com conteúdos desinformativos e que atacam a democracia brasileira. De quebra, ele aproveitou para atacar o ministro do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pedindo seu impeachment. Isso tudo via Twitter, via X. Muita água rolou nas redes sociais, formação de torcida para um lado e para o outro, acirrando a polarização informativa e política. Vimos algumas e poucas análises mais serenas e profundas sobre o que está em jogo, um episódio como esse. Para conversar sobre esse assunto da semana, eu estou na companhia de Liz Nóbrega e de Matheus Soares. Vem com a gente. Depois da série de ataques de Elon Musk, o STF decidiu incluir o X no inquérito das milícias digitais e determinou também a abertura de um inquérito para a investigação da atuação de Musk. O ministro Alexandre de Moraes também proibiu que o X desobedecesse qualquer ordem judicial já realizada, como restabelecer a conta de perfis bloqueados. Determinou uma multa diária de R$100 mil por cada perfil reativado. Acontece que o X descumpriu mais uma vez a determinação, provas foram flagradas e a defesa se esquivou do caso. Conta mais para nós, Liz, você que também está mergulhada nesse assunto desde o final de semana passado. Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, pessoal. Pois é, né? Quem trabalha aí nesse mundo, a gente está muito imerso nessa grande treta que aconteceu desde domingo. E a agência de checagem de fatos aos fatos identificou, né, como você disse, justamente a quebra das decisões judiciais pelo Twitter. Foram identificados pelo menos 8 perfis que foram reativados após, né, essas declarações de Elon Musk. Um dos principais é do jornalista foragido Alan dos Santos, né, ele que é foragido da justiça e desde 2021 tem a sua conta bloqueada. Nesse fim de semana, ele conseguiu fazer uma live para mais de 10 mil pessoas. É importante destacar aqui que outras personalidades também que tiveram suas contas bloqueadas pela justiça também voltaram a ter acesso. Mas isso vai depender um pouco. Nem todo mundo consegue ver todas as contas, depende se está no computador, no celular, você consegue ver as contas desbloqueadas e nem, não tem um alcance ainda como tinha antes, né? A Agência Asfaltos mostrou, inclusive, algumas publicações dessas pessoas, como, por exemplo, a conta da juíza aposentada compulsoriamente Ludmila Grillo, que também teve sua conta bloqueada, mas conseguiu enviar mensagens, né, publicar, e essas mensagens foram vistas por pessoas, usuários aqui no Brasil, porque é importante destacar isso, a conta é bloqueada no Brasil, mas as publicações ainda conseguem ser vistas de fora, por isso muita gente usa a tecnologia de VPN para mascarar aí a localização e poder acessar esse conteúdo, mas mesmo sem VPN, usuários do Brasil conseguiram acessar essas contas, o que mostra, né, de forma deliberativa a quebra dessas decisões judiciais, do cumprimento delas. E aí a justiça aqui do Brasil, da X, se manifestou nessa semana também, né, após essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, e eles disseram, né, eles tiraram um pouco o deles da reta, digamos assim, na linguagem mais popular. Eles disseram que existem limites jurídicos, técnicos e físicos da X aqui no Brasil, né? Como eles, como representantes legais, não são capazes de interferir na administração e na operação da plataforma. Então, eles disseram que eles não têm responsabilidade e não têm como fazer com que a operadora, com a empresa X como um todo, cumpra essas decisões judiciais, mesmo eles sendo os representantes legais aqui no Brasil. Então, essa foi a única resposta jurídica que a gente teve até agora do X, além, claro, de vários tweets que são colocados diariamente por Elon Musk. Ô, Liz, e outro desdobramento aí importante que a gente teve foi a volta do debate do PL 2630, né, o PL da regulação das plataformas sociais, e que está repousando lá no Congresso Nacional. Muitas autoridades, ativistas, pesquisadores pediram, né, a retomada da votação do 2630, mas a gente foi surpreendido pelos fatos mais uma vez. O que aconteceu?
Pois é, acho que vocês que nos ouvem, nos acompanham aqui semanalmente, a gente já falou muito, muito, muito do PL 2630, porque é o projeto de lei que a gente tem mais avançado no Congresso Nacional sobre regulação de plataformas digitais. Ele teve aí quase não, 4 anos de debate no Senado e na Câmara, muitas audiências públicas, muitos especialistas ouvidos, e aí, nessa semana, a gente teve a grande surpresa de que o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, ele disse que não vai votar o projeto, que vai criar um grupo de trabalho para a criação de um novo projeto. Ou seja, no, assim, no beabá, ele está enterrando o PL 2630, porque, segundo ele, não existe consenso para votar, né? Ficou algo polarizado e ele foi taxado aí como o PL da censura, que a gente já desmistificou esses mitos aqui algumas vezes. Então, é uma questão bem preocupante. Parte da sociedade civil já se organizou, soltou uma nota, inclusive, falando dessa preocupação de jogar 4 anos de trabalho fora, né? Foram muitos debates, muitas costuras para buscar um texto que se adequasse à realidade brasileira, mas também trouxesse avanços significativos. E não estou aqui dizendo que era um texto ideal, mas era o melhor que a gente tem até o momento, né? E a gente também não sabe como vai ser esse grupo de trabalho, quais vão ser as propostas que vão surgir. A gente sabe que a gente tem um Congresso muito conservador, muito alinhado também à extrema-direita. A gente não sabe se o novo texto ele vai ter os mesmos compromissos democráticos com a liberdade de expressão e com a criação de um ambiente digital saudável. Então, a gente vai ficar de olho para acompanhar, mas o cenário, digamos assim, não está tão favorável, porque a gente não sabe se agora a gente vai ter ou não um projeto de lei aprovado a curto, médio prazo, e se a gente tiver um projeto de lei aprovado, qual será esse projeto de lei, como ele vai ser relatado, se ele vai ter ampla participação na sociedade civil, como o PL 2630 teve. Então, são muitas questões que estão colocadas aí, que criam um cenário muito preocupante, porque justamente esse caso de Elon Musk mostra e reforça e escancara a necessidade da gente ter uma regulação de plataformas digitais aqui no Brasil. Maravilhosa, Liz. Eu queria puxar aqui uma outra abordagem, Matheus. Essa história toda, esses ataques também levantaram aí as articulações políticas mesmo de Elon Musk, né? Porque essa avaliação, eu já disse aí a Daniela Lima, né, na Globo News, está muito longe de ser uma birra de um menino mimado, bilionário, etc. Né? Ele tem intenções, né, políticas e econômicas, né, por trás desse discurso, por trás desse ataque, né? A gente conseguiu levantar algumas das suas articulações globais com políticos e lideranças de direita, com discursos extremistas, ligados a teorias da conspiração, né? Além dessa transformação completa que a gente vem assistindo do ambiente do Twitter desde que ele adquiriu a rede. Quem acompanhou esse assunto foi o Matheus Soares. Oi, Ana, oi, Liz, oi, pessoal. Isso mesmo, Ana. É interessante que o Elon Musk oficialmente tem esse posicionamento de que ele é mais para o centro, né? De que ele é neutro, mas as ações dele, principalmente depois que ele adquiriu o Twitter, que agora se chama X, mostram que ele tem um espectro político, né, muito específico. Desde os ataques dele ao Alexandre de Moraes e às instituições brasileiras, ele vem repercutindo discursos que a gente já conhece aqui no Brasil, discursos muito parecidos com os proferidos pela extrema-direita brasileira. O próprio Musk tem sido alvo de lobby dos bolsonaristas pelo Twitter há anos. A jornalista Natália Viana, da Agência Pública, mostrou que um dos principais articuladores junto ao bilionário sul-africano com as pautas da extrema-direita brasileira foi o ex-apresentador da Jovem Pan, o Paulo Figueiredo, que instou o dono do Twitter a não respeitar as regras do TSE na noite do sábado, 6 de abril. Com os ataques proferidos contra o Alexandre de Moraes, políticos da extrema-direita brasileira lançaram, ainda no final de semana, um manifesto em apoio ao Musk, pedindo também o impeachment do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E se havia dúvidas dessa aproximação de Musk com a extrema-direita brasileira, essas dúvidas elas foram, enfim, vieram ao chão, né, com uma live feita na noite da quarta-feira, 10 de abril, em que Musk trocou ideia com os deputados federais Nicolas Ferreira, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o senador Eduardo Girão, políticos de fato de extrema-direita brasileira, e também participou desse debate o Alan dos Santos, que ali já falou, né, procurado pela justiça, justamente por espalhar desinformação, e estava lá participando junto com essa conversa
com Elon Musk. Mas um ponto importante também é que essa aproximação do Musk com a extrema-direita, ela não está limitada apenas ao Brasil. Nos últimos anos, né, e principalmente depois que o Musk adquire o Twitter, diversas ações em prol, em apoio à extrema-direita internacional estão sendo realizadas pelo bilionário. Dias após a compra do Twitter, o Elon Musk chegou a apoiar candidatos republicanos, né, do partido do ex-presidente Donald Trump nas eleições para o Congresso norte-americano. O próprio Trump, depois de ser banido da plataforma, né, do X, após apoiar os atos do 6 de janeiro nos Estados Unidos, também teve sua conta restituída por Elon Musk. E ele não foi o único. Diversas contas de novembro de 2022 para cá foram estabelecidas pelo Elon Musk, contas, perfis justamente de figuras, né, extremistas da extrema-direita, mas também teóricos da conspiração, né, propagadores de desinformação também. Em março, o Musk também chegou a se intrometer no julgamento do fundador do movimento estudantil da extrema-direita nacionalista belga. O bilionário criticou a sentença proferida pela Justiça da Bélgica, que considerou o jovem culpado após o compartilhamento de memes racistas, antissemitas e misóginos. Musk chamou a sentença de tirania total e chegou a conversar com o jovem pelo Twitter. Sei que estou me alongando, mas realmente é bastante coisa, né, desse entrelaçamento do Musk com a extrema-direita, e queria finalizar justamente que, apesar de parecer bastante preocupado com a liberdade de expressão no Brasil, o bilionário sul-africano não parece compartilhar a mesma preocupação com excessos de governos de fato autoritários mundo afora. Em janeiro de 2023, o X seguiu as exigências do governo indiano para remover um documentário da BBC que criticava o primeiro-ministro Narendra Modi sobre alegações de propaganda odiosa contra o governo. Na época, o Musk foi questionado por seguidores no seu perfil e afirmou que não era possível consertar todos os aspectos do Twitter em todo o mundo da noite para o dia. Um ponto também é que nessa semana, né, em meio aos ataques de Musk a Alexandre de Moraes e às instituições brasileiras, o Elon Musk tweetou que estava indo ao encontro do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, né? Então, justamente mostrando aí que esse silêncio do Musk em relação ao governo indiano. É bastante coisa mesmo, né, Ana? Poxa vida, eu vou dar a dica, matéria completa do Matheus Soares, com fatos. Musk amplifica a extrema-direita enquanto fala de liberdade de expressão no nosso site desinformante.com.br. Aliás, liberdade de expressão é um termo em disputa, a gente sabe, e a gente tem um vídeo bem legal da nossa série Desinformante Explica no YouTube, que você pode conferir uma análise bacana sobre liberdade de expressão. Corre aqui do lado no YouTube e dá uma conferida. Semana que vem tem mais Papo Desinformante. A gente continua de olho nos assuntos mais quentes da desinformação. Agora também no TikTok, @desinformantebr. Obrigada pela audiência. Tchau.